E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito da álgebra. E nesta aula nós iremos aprender a determinar o MMC de expressões algébricas, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Bom, inicialmente eu trago para vocês a definição de MMC de expressões algébricas. Olha o que diz aqui, ó. O mínimo múltiplo comum, que é o MMC, entre duas ou mais expressões algébricas é o menor múltiplo comum a elas. Certinho? E nesse momento vocês podem estar se perguntando: professor, e como é que a gente vai fazer para determinar esse menor múltiplo comum a duas ou mais expressões algébricas? O que ajuda demais a gente determinar esse menor múltiplo são as propriedades do MMC. Essas propriedades aqui que eu trago para vocês, em especial 3, que ajuda demais a determinação do MMC. Então, vamos fazer a leitura aqui das propriedades, em seguida a gente fará alguns exercícios resolvidos em cima delas, certo? Então, olha só o que é que diz aqui, ó. Dadas A e B, expressões algébricas não nulas, temos as seguintes propriedades do MMC. Primeira propriedade: se a expressão algébrica A divide a expressão algébrica B, então o MMC entre essas duas expressões será a expressão algébrica B. Tranquilo? Se você notar que uma expressão algébrica divide a outra, o MMC entre elas é a que é divisível. Tranquilo, né? Segunda propriedade: o MMC entre o número 1 e a expressão algébrica A será sempre a expressão algébrica A. Nós também iremos utilizar essa propriedade. Terceira propriedade: se A e B são expressões algébricas primas entre si, então o MMC entre elas será o produto entre elas. Professor, e o que são expressões algébricas primas entre si? São expressões algébricas, pessoal, que o único divisor em comum que elas possuem é o número 1. Certinho? É como se fosse lá os números primos entre si, que a gente já estudou na aritmética. Então, se você notar que duas expressões não possuem fatores em comum, o MMC entre elas será o produto entre elas. Tranquilo, né? Dessas 3 propriedades, a que a gente irá utilizar de forma muito recorrente é a primeira. Nós iremos utilizar muito ela. As outras também nós iremos utilizar, só que de forma menos frequente, até porque elas são bem tranquilas, certo? Então, gente, vamos fazer alguns exercícios resolvidos para que a gente consiga treinar essas propriedades. Então, vê só, aqui no item A, nós queremos determinar o MMC entre A e A ao quadrado. Tranquilo, né? Dá para a gente perceber o seguinte, que A divide A ao quadrado, ou seja, A ao quadrado é um múltiplo de A. Então, pela primeira propriedade, que a gente acabou de ver, o MMC entre essas duas expressões será o A ao quadrado. Simples assim. Se você notar que uma expressão divide a outra, a que é divisível será o nosso MMC. Certinho? Item B, nós temos x ao quadrado vezes y ao cubo e x vezes y. Quem é o MMC entre essas duas expressões? Eu quero que vocês percebam o seguinte nesse item B, que é um pouco mais delicado. X ao quadrado vezes y ao cubo, você pode enxergar como x vezes y, que multiplica x vezes y ao quadrado. Se você aplicar aqui a multiplicação de expressões algébricas, você volta ao que tinha anteriormente. Então, olha só, x vezes y é um fator desse cara aqui, dessa expressão. Então, x vezes y divide x ao quadrado vezes y ao cubo. Logo, utilizando a primeira propriedade do MMC, o MMC entre essas duas expressões será x ao quadrado vezes y ao cubo. Tranquilo, né? Estamos utilizando a primeira propriedade. Item C. Nós temos aqui x, x ao quadrado e x ao cubo. Quem será o MMC entre essas 3 expressões algébricas? Eu noto o seguinte, que x divide x ao quadrado e divide x ao cubo. E eu noto que x ao quadrado divide x ao cubo.
Então, x ao cubo é divisível por x e divisível por x ao quadrado. Logo, o MMC será x ao cubo. A gente sempre vai pegar a expressão que é divisível por todas as outras. No caso aqui, x ao cubo. No item A, B e C, nós utilizamos a primeira propriedade. Item D, nós temos aqui a expressão algébrica 2a ao cubo e 1. Pela segunda propriedade, o MMC entre a expressão algébrica e o número 1 é sempre a expressão algébrica. 2a ao cubo. Tá aí. Item E, nós temos x ao cubo e y ao quadrado. Quem é o MMC entre essas duas expressões? Eu noto que elas não possuem fatores em comum. Não possuem. Aqui é x ao cubo, aqui é y ao quadrado. Então, o MMC entre duas expressões que não possuem fatores em comum, ou seja, expressões primas entre si, é o produto entre elas. Aqui será x ao cubo, que multiplica y ao quadrado, certo? Item F, nós temos a expressão a menos 2 e 5. Pessoal, a menos 2 e 5 não possui também fatores em comum. Então, pela terceira propriedade, o MMC entre elas será o produto entre elas. Aí, fizemos o nosso primeiro exercício resolvido. Vamos avançar e ver alguns itens mais complicados do que esse, tá? Mas para a gente fazer esses itens mais complicados, eu retomo mais uma vez, já fiz isso em aulas anteriores, os produtos notáveis, que nós já estudamos, e essas expressões fatoradas, que nós também já estudamos. Pessoal, quem ainda não assistiu nossas aulas aí a respeito dos produtos notáveis e de expressões fatoradas, eu vou deixar essas aulas disponíveis aqui no card, tá bom? Nós já retomamos os produtos notáveis na nossa aula de MDC, de expressões algébricas, e as expressões fatoradas nós também retomamos lá na aulinha de MDC de expressões algébricas. Então todo mundo já está bem familiarizado. Eu vou fazer os próximos exercícios como se vocês já conhecessem todos esses produtos notáveis e todas essas expressões fatoradas. Mas só para recordar, de forma rápida, esse produto notável aqui é o quadrado da soma de dois termos. Esse daqui é o quadrado da diferença de dois termos. Esse produto notável é o produto da soma pela diferença de dois termos. Esse daqui é o cubo da soma de dois termos. E esse é o cubo da diferença de dois termos. Cada um desses produtos notáveis a gente consegue desenvolver da forma que vocês podem verificar aí, tá? Em relação às expressões fatoradas, nós temos aqui a soma do cubo de dois números, a diferença do cubo de dois números e a diferença da quarta de dois números, que a gente sabe que podemos reescrever dessa forma fatorada. Essas três formas, né? Cada uma dessas expressões. Mas enfim, os produtos notáveis e as expressões fatoradas ajudam demais na determinação do MMC em diversos casos. E a gente vai estudar algum desses casos, tá bom? Vamos lá para o nosso exercício resolvido 2. Vamos determinar o MMC entre as expressões a ao quadrado menos 4 e a menos 2. Certo? Aparentemente, essas duas expressões elas não possuem fatores em comum. Mas isso só aparentemente, pessoal. Se a gente pegar esse a ao quadrado menos 4, aqui no item A ao quadrado menos 4, e reescrever esse 4 como 2 ao quadrado, eu percebo que eu tenho aqui uma diferença de quadrados. E eu posso reescrever isso da seguinte forma, como a mais 2, que multiplica a menos 2. Se eu desenvolver esse produto notável, eu tenho essa diferença de quadrados. E qual é o resumo dessa ópera? Olha só, o a menos 2 é um fator de a ao quadrado menos 4. Isso significa, pessoal, que a menos 2 divide a ao quadrado menos 4. Então, utilizando a primeira propriedade do MMC, o MMC entre essas duas expressões será a que é divisível. No caso aqui, a ao quadrado menos 4. Visualizar isso é questão de prática. Depois que vocês treinarem a determinação do MMC, utilizando as propriedades e utilizando as expressões fatoradas e os produtos notáveis, muitas e muitas vezes, vocês vão ficar craque. Isso é fato. Vamos para o item B aqui. Nós temos x ao quadrado mais 6x mais 9 e x mais 3.
a pergunta é, será se x mais 3 divide x ao quadrado mais 6x mais 9, para a gente utilizar a primeira propriedade do MMC? Bom, o ponto aqui é, podemos reescrever essa expressão de outra forma? E a resposta é sim, pessoal. Olha como é que eu vou escrever essa expressão. X quadrado mais 2 vezes x vezes 3 mais 3 quadrado. Ou seja, o 6x virou 2x vezes 3 e o 9 virou 3 ao quadrado. Isso daqui, pessoal, é o desenvolvimento do produto notável, que é o quadrado da soma dos termos. Olha só, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, o primeiro termo é x, o segundo termo é 3. Então, posso reescrever isso como x mais 3 elevado ao quadrado. Então, eu noto que x mais 3 vai dividir esse camarada, que é a nossa expressão inicial. Ou seja, x mais 3 é um fator de x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, ele divide essa primeira expressão. Logo, o MMC entre essas duas expressões será o x ao quadrado mais 6x mais 9. É sempre a expressão que divide, certo? Item C. No item C nós temos 4a ao quadrado menos 4a mais 1 e 2a menos 1. Certinho? Aparentemente, essas duas expressões elas não possuem fatores em comum, mas elas possuem. Basta a gente reescrever essa primeira expressão de uma outra forma. 4a ao quadrado menos 4a mais 1. Como é que a gente pode reescrever isso? O 4a ao quadrado, pessoal, eu vou enxergar como 2a ao quadrado. O menos 4a eu vou enxergar como menos 2 vezes 2a vezes 1. Tá bom? E o 1 eu vou enxergar como 1 ao quadrado. Olha como foi que ficou a nossa expressão. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso daqui é o desenvolvimento do quadrado da diferença de dois termos, onde o primeiro termo é o 2a e o segundo termo é o 1. Tá aí. Isso daqui é o desenvolvimento desse produto notável, certo? E eu noto que 2a menos 1 vai dividir esse cara aqui, que é a nossa expressão inicial. Então, o MMC entre essas duas expressões é a que é divisível. No caso, o 4a ao quadrado menos 4a mais 1. Certinho? Item D. No item D, nós temos x ao cubo mais 8 e temos x mais 2. Essa daqui é bem tranquila. Olha só, o 8, pessoal, a gente consegue enxergar ele como 2 ao cubo. E aqui a gente tem uma soma de dois cubos. Uma soma de dois cubos, utilizando as nossas expressões fatoradas, que nós já estudamos diversas vezes, pode ser reescrito da seguinte forma. O primeiro termo mais o segundo, que multiplica o primeiro ao quadrado, mais o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Tudo isso aqui, pessoal, estou fazendo como se vocês já soubessem as expressões fatoradas. Tá? Então, nessa expressão fatorada, apareceu o fator x mais 2. Isso significa que x mais 2 divide x ao cubo mais 8. Então, o MMC entre essas duas expressões será a que é divisível. No caso, o x ao cubo mais 8. Tranquilo demais, né? Vamos para o item E. No item E nós temos a ao cubo menos 27 e a menos 3. Será se a ao cubo menos 27 é divisível por a menos 3? E a resposta é sim, novamente. O a ao cubo menos 27 pode ser reescrito como a ao cubo menos 3 ao cubo. Não é verdade? Porque 3 ao cubo vai dar 27. Isso daqui é a diferença de dois cubos, que eu posso reescrever da seguinte forma. O primeiro menos o segundo, que multiplica o primeiro ao quadrado, mais o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certinho? Então, pessoal, eu percebo que a menos 3 é um fator dessa expressão, que é a nossa expressão inicial. Então, a menos 3 divide a ao cubo menos 27. Qual é o resumo? Que o MMC entre essas duas expressões será o a ao cubo menos 27. Aqui eu utilizei a primeira propriedade do MMC. Deixa eu só fazer uma correção aqui no item D.
bem sutil. Aqui, pessoal, não é um mais, é um menos. Tranquilo? Só fazer essa correção. Vamos para o item F. No item F nós temos y² menos 1 e y² menos 1. Aqui eu noto que a gente pode reescrever y² menos 1 com uma diferença de quartas. Bora fazer isso para ver o que é que acontece. y² menos 1 a quarta. Porque 1 a quarta é 1, né? Essa expressão aqui, utilizando as nossas expressões fatoradas, vai ficar o seguinte. y² menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que multiplica y² menos 1 ao quadrado. Certinho? E olha só, esse y² menos 1 eu posso enxergar como y² menos 1 ao quadrado. Então, esse camarada apareceu aqui como fator. Isso significa que y² menos 1 divide y² menos 1. Utilizando a primeira propriedade, a gente conclui que o MMC entre essas duas expressões será o y² menos 1. Certo? Item G. Nós temos aqui x menos 1 e x mais 2. Essas expressões aqui, pessoal, claramente não possuem fatores em comum. Então, utilizando a terceira propriedade do MMC, a gente conclui que o MMC entre elas é o produto entre elas. Tranquilo? Item H, que é um item onde a galera se confunde demais. Nós temos x² mais y² e x mais y. Nesse caso, aparentemente, x mais y divide x² mais y², mas só aparentemente. Nesse caso aqui, ele não divide. É uma coisa contraintuitiva, né? O MMC, pessoal, entre essas duas expressões será o produto entre elas, porque elas não possuem fatores em comum. Então aqui será x² mais y², que multiplica x mais y. Certinho? Eu sei, pessoal, que para muitos de vocês, tudo isso que eu estou falando aqui é novidade e parece ser difícil, mas na verdade não é. O que vocês precisam fazer é o seguinte: estar de posse daquelas propriedades que eu apresentei inicialmente, saber direitinho todos os produtos notáveis e as expressões fatoradas e treinar bastante. E tudo isso vai ficar muito tranquilo, certo? Façam isso que não vai ter erro, vocês vão conseguir desenrolar tudo de forma bem tranquila. Bom, vamos agora para o nosso exercício resolvido 3. Nesse caso, pessoal, a gente vai determinar o MMC de outra forma, sem utilizar de forma direta aquelas propriedades que nós estudamos inicialmente. Nesse caso aqui, na verdade, eu vou dar uma dica para vocês. Uma dica que sempre dá certo, tá? Então já vamos começar aplicando a dica aqui no item A. Nós temos as expressões a² vezes b³ e a³ vezes b². Quem será o MMC entre elas? A dica, pessoal, aqui é a seguinte. Você vai analisar a mesma incógnita em expressões distintas. Então aqui a gente tem a² e a³. No seu MMC, você vai colocar a expressão que tem maior expoente. Então a gente vai pegar o a³. Em relação ao b, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós temos b³ e b². No MMC, a gente vai colocar a expressão que tem maior expoente. No caso, o b³. E tem uma justificativa do porquê que essa dica dá certo. Olha só. Em relação a a² e a³, o a³ é o MMC, porque a² divide a³, e aqui a gente está utilizando implicitamente a primeira propriedade do MMC. Então, essa dica ela sempre dá certo. Vamos praticar ela aqui no item B. Quem é o MMC entre xy² e x³y? Em relação ao x, eu vou pegar o x³, que tem maior expoente em relação ao x. Entre y² e y, eu vou pegar o y², que tem maior expoente. Pronto, está determinado o MMC, de forma bem rápida e tranquila. Item C, nós temos a³ vezes b vezes c e a vezes b⁵. Quem é o MMC entre essas duas expressões? Em relação ao a gente vai pegar o a³, que tem maior expoente. Em relação ao b, a gente vai pegar o b⁵. E em relação ao c, a gente vai pegar apenas o c, porque o c não aparece na segunda expressão. É como se aqui tivesse um c elevado a zero.
Entre c elevado a 0 e c elevado a 1, a gente vai pegar o c elevado a 1, né? Lembrando que 1 está oculto aqui, beleza? Então, esse é o MMC entre essas duas expressões. Item D. Nesse item D, pessoal, nós temos coeficientes, ó. Nós temos 8 e 12, não é isso? Então, temos que determinar inicialmente o MMC entre 8 e 12, utilizando lá o processo sucessivo de divisões. A gente começa aqui com 2, fica 4 e 6, por 2 fica 2 e 3, por 2 dá 1 e 3, e por 3 fica 1 e 1. E aqui acaba o processo, né? O nosso MMC será o produto entre esses fatores. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, pessoal, o 24 vai fazer parte do nosso MMC. Agora a gente tem que analisar em relação a x e x quadrado. Quem a gente pega? O x quadrado que tem maior expoente. Simples assim, tá? No item E, pessoal, nós temos 15y ao cubo x e 20yx ao quadrado. Qual é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é determinar o MMC entre 15 e 20. Utilizando esse processo aqui, de divisões sucessivas, nós iremos encontrar 60. Eu vou deixar para vocês verificarem aí. Em relação ao y, a gente vai pegar o y ao cubo, que tem o maior expoente, né? Y ao cubo e y, a gente pega y ao cubo. Em relação a x e x quadrado, a gente vai pegar o x quadrado, que tem maior expoente. Esse é o MMC entre essas duas expressões. Item F. Quem é o MMC entre essas três expressões? 2x, 3x ao quadrado e x. Primeiramente, vamos determinar o MMC entre 2 e 3. Como 2 e 3 são números primos entre si, o MMC entre eles é o produto entre eles. No caso, 2 vezes 3, 6. E agora a gente vai analisar a incógnita, né? X, x ao quadrado e x. A gente vai pegar o x ao quadrado, que tem maior expoente. Tranquilo? Então, 6x quadrado é o MMC entre essas três expressões. Certinho? Item G. Nós temos 2x, que multiplica 2x menos 1, e 3, que multiplica 2x menos 1 ao quadrado. Beleza? Primeiramente, o MMC entre 2 e 3. A gente já sabe que é 6. Certo? Note que o x é um fator que aparece apenas nessa segunda expressão. Então, a gente tem que colocar aqui consequentemente. Foi a mesma coisa que aconteceu com o c no item C aqui. A gente pôs no MMC. Em relação a 2x menos 1 e 2x menos 1 quadrado, a gente vai pôr o 2x menos 1 quadrado, porque tem maior expoente, certinho? E por fim, no item H, nós temos x ao quadrado mais 1 e 2x quadrado mais 2. Eu percebo o seguinte, que nessa segunda expressão a gente consegue colocar o 2 em evidência, e a gente pode modificar um pouco essa expressão. A gente já sabe colocar um fator comum em evidência, né? Nós já estudamos em aulas anteriores. O 2 aparece como fator aqui e o 2 aparece como fator aqui. Lembrando que esse 2 você pode enxergar ele como 2 vezes 1, tá? Então, pondo o 2 em evidência, tiro o 2 daqui, sobra x quadrado. Tiro o 2 daqui, sobra apenas 1. E olha o que aconteceu. Essa expressão está escrita como 2 que multiplica x quadrado mais 1. Só que x quadrado mais 1 é a primeira expressão. Então, essa primeira expressão divide a segunda. Pela propriedade, a primeira propriedade do MMC, a gente conclui que o MMC entre essas duas expressões é a que é divisível. No caso, o 2x quadrado mais 2. Certinho? Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula a respeito do MMC de expressões algébricas. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixe essa dúvida aí nos comentários, que a gente tenta explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilhe essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ele não for inscrito e aguardem as próximas aulas. Lembrando que esse conteúdo você só vai ficar craque com muito treino. Beleza? Valeu, pessoal, e até mais.